Fala, minha galera! Galera, seja bem-vindo ao canal do Tom Teoria na Prática, o nosso humilde canal aqui no YouTube, o canal Faca na Caveira. Seja bem-vindo a todos vocês aqui que estão chegando agora de primeira. Galera, eu quero dizer para ti o seguinte, que todos os nossos materiais que a gente faz geralmente são temas complexos relacionados à segurança do trabalho, relacionado à eletricidade, só que aqui na nossa plataforma a gente trata desses assuntos que sejam tão complexos com a linguagem simplificada, para que você possa de fato entender o que está sendo dito. Com muita humildade que eu trago para ti aqui a diferença entre corrente contínua e corrente alternada, através da nossa playlist Top 10. Eu nada mais é do que o fluxo de elétrons ali, ó, que são partículas que carregam energia, que passa por um fio. Então, algo como uma água que circula dentro ali de uma mangueira. Esses elétrons se movimentam num único sentido. Essa é a chamada corrente contínua. Se eles mudam de direção constantemente, aí a gente já está falando da corrente alternada. Galera, na prática, a diferença entre elas está na capacidade de transmitir energia para locais distantes. Então, a energia que usamos na tomada de nossas casas, por exemplo, ela provavelmente vem ali de uma usina e precisa percorrer centenas de quilômetros até a chegada da tomada. Quando essa energia é transmitida por uma corrente alternada, ela não perde muita força pelo caminho. Por que ela não perde muita força? Porque geralmente ela vai vir em uma corrente alternada. Já na contínua, o desperdício é muito grande. Isso porque a corrente alternada pode facilmente ficar com uma voltagem muito mais alta do que a contínua. E quanto maior é essa voltagem, mais longe a energia chega sem perder força no trajeto. A dica top de número 2 é o seguinte: se todos os sistemas de transmissão de energia fosse através de corrente contínua, hein? Como seria? Então, galera, olha só, seria preciso uma usina em cada bairro para abastecer as casas com eletricidade, porque a corrente contínua, como foi dito lá na introdução, é a corrente mais fraca, ou ela é sempre positiva ou é sempre negativa. Então, a cada quilômetro aí eu teria que ter uma subestação. Então, não seria até viável por causa do tanto de equipamento que ia ter ao longo do percurso, o tanto de manutenção e o tanto de funcionário para dar essa manutenção. O único problema da alta voltagem que é transportada pela corrente alternada é que ela poderia provocar um choque elétrico fatal dentro das residências. Mas em contrapartida, a voltagem é transformada no final em tensões mais baixas, lá no transformador que está no poste. A mais comum são 127, 220 volts ali, fase neutra. Portanto, galera, a corrente que chega na tomada de sua casa, ela continua sendo alternada, mas com uma voltagem bem mais baixa. A dica top de número 3, onde encontramos a corrente contínua. A corrente contínua, galera, ela sai, por exemplo, aí de pilhas de baterias. Então, porque aquela energia que é gerada por essas pilhas e baterias é usada nos próprios aparelhos que as carregam e não precisa ir tão longe. Também há outros equipamentos eletrônicos que só funcionam com corrente contínua, possuindo transformadores internos. É válido lembrar que esses transformadores que trabalham com corrente contínua são transformadores projetados para isso, porque geralmente a corrente alternada, o transformador só funciona com corrente alternada, mas esses componentes eletrônicos, transformadores que funcionam com corrente contínua, eles são projetados para funcionar com corrente contínua, beleza? Então eles adaptam ali a corrente alternada que chega pela tomada. Então, é um exemplo aí de um celular. Você coloca lá o celular, aquele cachimbo que tem ali no celular, naquela tomada, ali você tem pequeno circuito eletrônico que vai pegar a corrente alternada que está saindo da tomada e transformar em uma corrente continuada e ainda vai baixar o potencial. Geralmente 127 vai ser reduzido aí para 5 volts, para 9 volts, a depender aí da carga que o celular suporte. Dica top de número 4. O que é corrente elétrica? Seja ela alternada ou contínua. O que seria a corrente elétrica? Então, olha só. A passagem de energia ou elétrons em um sentido ordenado através de um condutor ou circuito, isso aí é chamado de corrente elétrica. E a corrente elétrica ela é representada pelo I de intensidade e é dada em amperes. Então, por exemplo, eu não falo esse módulo tem 40 correntes.
Eu falo, esse módulo tem 40 amperes. Então, a unidade que eu represento a corrente elétrica é o ampere. Vem de Marie Ampere. Dica top de número 5. Geração de energia elétrica em corrente contínua. Galera, os sistemas fotovoltaicos utilizam a luz do sol para gerar energia elétrica. Um fato que provavelmente você já deve conhecer. Ali eu vou ter uma placa de silício, conforme você acompanha nessa gravura aí, uma placa de silício, que é um semicondutor. Esse sol vai bater nessa placa, vai aquecer. Os elétrons ali encontrados naquele silício vai se movimentar com uma velocidade maior, vai gerar uma DDP nas extremidades da placa, e essa DDP nada mais é do que a tensão elétrica, só que ela vai ser gerada uma tensão em corrente contínua. Então aí a gente vai instalar um inversor no circuito para inverter a corrente contínua em corrente alternada, que é para funcionar na tomada na nossa casa. Basicamente é isso. Eu já tenho um vídeo falando detalhadamente sobre a produção de energia elétrica através das placas fotovoltaicas. Aí você pode acompanhar no link que eu vou deixar no final desse material. Dica top de número 6. Então, corrente contínua. A gente vai ver um pouco da simbologia, da representação e de suas características. Galera, a corrente contínua ela é abreviada pela sigla CC, ou do termo em inglês Direct Corrente, ou seja, DC. É todo tipo de corrente que, quando percorrida em um circuito, não altera seu sentido de circulação. Portanto, todo circuito em corrente contínua possui polaridade positiva e negativa. Essa gravura que você acompanha, você tem ali, ó, corrente A por tempo T. Então temos duas ondas constantes, uma positiva, a outra negativa, que representam exemplos de corrente contínua nessa imagem que segue. A corrente contínua, galera, ela apresenta apenas uma polaridade, positiva ou negativa. Veja também que não importa se a corrente varia de intensidade ou qual tipo de onda que ela assume, pulsante. Para saber se ela é contínua, apenas levamos em conta se ela mudou ou não de sentido, ou seja, passou de positivo para negativo e vice-versa. Mesmo que a corrente mude de intensidade, se não houver mudança no sentido, ela é considerada corrente contínua. Isso porque a inversão da polaridade do circuito e consequente aí, inversão no sentido do fluxo de corrente pode acarretar diversos danos à carga conectada ao circuito de corrente contínua. Lembrando que carga é o equipamento. Dica top de número 7 é sobre a corrente alternada. A gente vai ver um pouco de simbologia, as suas características e sua representação. Galera, a corrente alternada possui essa nomenclatura porque, como o próprio nome já diz, alterna o seu sentido de circulação dentro do circuito periodicamente. Os tipos mais comuns de corrente alternada são as ondas senoidais e quadradas, que você consegue ver nessa imagem aí, ó, e variam suas intensidades de um máximo positivo a um máximo negativo, dentro de um intervalo de tempo como exemplificado nessa figura aí, ó. Então, esse exemplo aí, ó, é de corrente alternada quadrada, que está representada na esquerda, e a corrente alternada senoidal, que está aí na direita. Dessa forma, galera, uma das variáveis mais importantes que caracterizam ondas senoidais e frequência é representada pela letra F e medida em Hertz, Hz, em homenagem ao pesquisador Heinrich Rudolf Hertz, que é o responsável por mensurar quantas vezes essa onda senoidal alternou, ou seja, inverteu a sua intensidade de um valor mais A para um valor menos A, dentro do intervalo de tempo. Portanto, quanto mais tempo a onda alternada ela leva para completar um período ou ciclo, menor a sua frequência. Então, você pode ver que, em contrapartida, quanto maior for a frequência de uma onda, menos tempo ela leva para completar o ciclo. A dica top de número 8 é a frequência de corrente aí, o que é adotada no nosso país. No Brasil, a frequência adotada para circuitos de corrente alternada é 60 Hz, ou seja, em um segundo a onda completa 60 ciclos,
com um período de 16,67 milissegundos cada. Aí segue a representação de uma corrente alternada de 60 Hz e sua oscilação. A dica top de número 9 é o caminho da corrente alternada e contínua num sistema fotovoltaico. Na energia solar fotovoltaica, o inversor interativo é o responsável por transformar a energia que chega dos módulos corrente contínua para corrente alternada. Quanto melhor a qualidade do equipamento, mais próximo a uma onda senoidal será para a sua transformação. E esse material você acompanha aqui no canal do Tom. Eu tenho já falando do sistema on-grid e off-grid. Eu vou deixar também um link aí no final do vídeo. A dica top de número 10, eu indico para ti aí um filme, Batalha das Correntes. Então foi uma disputa que ocorreu entre Nikola Tesla e Thomas Edison. Então foi logo lá nas duas últimas décadas do século XIX. Os dois tornaram-se adversários devido à campanha publicitária de Edison pela utilização da corrente contínua para a distribuição de eletricidade, em contraposição à corrente alternada defendida por Westinghouse e Tesla. Westinghouse, que foi um empresário da época que financiava as ideias de Nikola Tesla. Galera, se você gostou do material, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo e porventura, se você estiver aí assistindo e não é inscrito, por gentileza, se inscreva no nosso canal, dê esse apoio pra gente. Eu sou o Tom Winner e aqui é o canal da informação. Foca na caveira!